Quem nunca perdeu uma noite de sono? Dificuldade para dormir, acordar durante a noite, não conseguir dormir e virar a noite. A gente sabe que problema com sono é um problema que acomete muitas pessoas. E hoje eu vou fazer esse vídeo na expectativa e com a intenção de trazer conhecimento e melhorar a sua vida, para que você possa resolver isso, se isso é um problema para você. E por isso a gente vai conversar hoje sobre sono. Eu vou trazer alguns tópicos e para começar a gente vai entender o porquê o sono é importante. Então o sono, pessoal, é o momento em que você consolida memórias. Tá? O sono ele não é um tempo perdido e ele tem várias funções fisiológicas para nós. Dentre elas, é durante o sono que você consolida as memórias, como eu já disse, mas também faz a produção de muitos hormônios, como cortisol, GH, leptina e grelina. A grelina, ela é o hormônio da fome e a leptina, ela é o hormônio da saciedade. Então, durante o sono que faz a regulação desses hormônios. E também o GH, ele tem uma função de manutenção da massa muscular. Então a gente sabe que pessoas em privação de sono hoje em dia, na verdade sempre, essas pessoas elas acabam tendo mais predisposição a desenvolver problemas como obesidade, diabetes, hipertensão arterial e até mesmo depressão. Tá bom? E depois de entender isso, a gente pode ir para o segundo tópico então, que é o seguinte: muitas pessoas cometem um erro de tentar compensar a privação de sono no final de semana. E isso é muito comum. Pessoas com muitas tarefas, uma rotina de trabalho muito puxada, tendem a dormir pouco durante a semana e aí tentam compensar isso no final de semana. Só que posso te dizer uma coisa, isso não funciona direito. Os estudos já mostram que o cérebro ele gosta de regularidade e você manter uma constância no seu tempo de sono durante a semana é a melhor forma de você regular o seu relógio biológico, que nos leva ao terceiro ponto, que é a importância de você ter um horário fixo para acordar. Se você determinar um horário fixo de você despertar pela manhã, a tendência de você ter mais sono durante a noite e mais facilidade de pegar no sono, ela é maior. Diferente de pessoas que deixam para acordar no final da manhã ou às vezes até no período da tarde, essa pessoa ela vai ter uma tendência a desligar, a conseguir dormir somente depois, mais tarde, pela madrugada. Então você ter um horário fixo para acordar é muito importante. E que nos leva também ao quarto ponto, que a luz solar pela manhã ela é um remédio natural. Então, muitos estudos já mostram que uma exposição à luz solar, que é diferente de uma luz que você tem no seu apartamento, ela regula muito bem o hormônio da melatonina. O hormônio da melatonina ele tem uma função direta sobre a regulação do seu relógio biológico. Então, você fazendo isso logo pela manhã, você tem muitos benefícios, tá, pessoal? E é um remédio natural, é uma simples mudança de hábito, mas que pode te trazer muitos benefícios. Mas se a gente tem o remédio natural, a gente também tem um vilão aí do sono, que nos leva ao quinto ponto, que é evite cafeína da metade em diante do seu dia. A cafeína, pessoal, a gente sabe que ela é uma substância que ela inibe a adenosina. Mas como assim? Para onde isso leva? A adenosina ela é um neuromodulador que existe no nosso cérebro e que ela promove efeitos sedativos. Então, ela atuando no nosso cérebro, ela vai dar sensação de relaxamento e posteriormente sono. No entanto, a cafeína ela inibe esse neuromodulador e uma vez que ela inibe isso, o nosso corpo, quando tem cafeína, quando a gente ingere cafeína, ele pode ficar num estado de alerta. E isso gera mais concentração, mais foco, mais energia, mas também é ruim para o sono. Então você evitar cafeína depois das 15, depois das 14 horas é muito bom para você melhorar o seu sono, porque a cafeína ela tem uma meia-vida de algumas horas ali. Então se você mesmo tomando ali na metade da tarde, isso pode representar um efeito negativo no seu sono, tá bom? E quais são as fontes de cafeína que a gente pode falar aqui?
Então as fontes de cafeína são café, pré-treino, energéticos, pode ser também chá verde e chá preto. Então cuidem com essas bebidas, porque elas podem sim impactar aí na sua qualidade de vida e no seu sono, tá bom, pessoal? Que nos leva ao sexto ponto também, que não é só a cafeína que atrapalha. A gente tem também o álcool, que não é bom para o sono. E muitas pessoas elas têm a falsa sensação, né, de que o álcool ele vai ajudar no seu sono. Por quê? Porque muitas delas experimentam, às vezes, tomando álcool um efeito de sonolência. Isso porque o álcool ele tem um efeito de depressão, ele é um depressor do sistema nervoso central. Só que muitos estudos já mostram que, apesar de ele ter esse efeito depressor sobre o sistema nervoso central, ele gera um sono fragmentado, ou seja, o sono REM, que é um componente, uma parte do seu sono que é muito importante para a recuperação da memória e recuperação do seu corpo como um todo, esse sono REM ele fica prejudicado e o seu sono ele fica fragmentado. Então, apesar da pessoa conseguir pegar no sono melhor, isso não significa que ela vai ter um sono de qualidade, tá bom, pessoal? E pensando em sono de qualidade, a gente vai para o sétimo ponto, então. Na verdade, para o próximo ponto, que fala, na verdade, que para a gente conseguir dormir, a gente precisa de um ambiente adequado também. Então, como é que você faz um ambiente adequado? Bom, primeiramente, você tem que regular a temperatura. E os estudos já mostram, então, uma diminuição da temperatura do ambiente, ele favorece o sono. Assim como você ter também luzes baixas, né? Então isso é muito sobre a higiene do sono que a gente fala. Você criar um ambiente com luzes baixas, com uma temperatura regulada, para que você coloque o seu corpo num estado de relaxamento e consiga dormir de fato, tá bom? E outro ponto muito importante que a gente pode discutir aqui é que as pessoas hoje em dia, elas não conseguem se distanciar das telas momentos antes de dormir. E esse é um grande problema, porque a pessoa ela fica exposta a tablets, a celular e mexendo nisso antes de dormir, ela tem uma exposição à luz desses dispositivos que desregula a síntese de melatonina naquele momento. Na verdade, a melatonina ela é aumentada a sua produção justamente em períodos de baixa exposição à luz. E você fazendo isso, você inibe, né? Além de, muitas vezes jogando jogos ou em conversas, é como se você ativasse, né? A adrenalina, a sua agitação ali naquele momento, que é, na verdade, para você estar relaxado, tá bom? E aí, a partir disso, você tenta, então, dormir de fato. E nos leva ao próximo ponto, que é o seguinte. Quando você for tentar dormir, não brigue com a cama. Então, muitas pessoas que têm problema de insônia, elas vão lá e tentam, durante 30, 40, uma hora, tentar pegar no sono. Só que os estudos já mostram que você ficar buscando o sono não funciona de fato. E muitas vezes, a melhor opção é você mudar o seu comportamento. E a terapia cognitiva comportamental explica isso. A terapia cognitiva comportamental ela já mostra que para a gente ter uma mudança de hábito, por exemplo, queremos dormir, então é bom com que a gente mude o hábito naquele momento. Então se você está tentando dormir a 30, 40 minutos, muitas vezes é melhor que você, em vez de tentar mais, você levante, vá fazer outra coisa com uma luz baixa. Ler um livro, escrever algumas notas, alguns pensamentos que você tem, e é depois disso, depois de você mudar o foco do seu pensamento, você tenta novamente pegar no sono. Isso é muito bom e também nos leva para o nosso próximo tópico, que diz que o remédio não é o melhor tratamento para a insônia. Ela não é o tratamento mais eficaz. E sim, o tratamento mais eficaz, pessoal, ele é a terapia cognitiva comportamental. Muitos estudos robustos já mostram a importância de você entender as próprias emoções, os próprios pensamentos, porque em grande parte a insônia, pessoas que têm insônia, elas são acometidas por isso, por problemas emocionais que não deixam que elas durmam. Claro, a intenção aqui não é julgar quem precisa fazer a utilização de medicamento. E a gente sabe que em muitos casos isso é necessário sim. No entanto, o tratamento da insônia, em grande parte, ele é sobre comportamento e a terapia cognitiva comportamental pode ser um grande aliado para isso, tá bom?
E o próximo e último ponto aqui para a gente falar é quando você tem que você deve se preocupar e procurar ajuda. Então, se você tem sintomas como sonolência excessiva durante o dia, você ronca muito durante a noite e também você tem momentos de apneia, momentos que você fica sem respirar e você acorda e percebe isso, que você ficou em apneia, bom, isso podem ser sintomas de síndrome da apneia obstrutiva do sono. Tá, pessoal? E isso é grave, isso aumenta risco cardiovascular. Então, se você tem isso, você precisa procurar um atendimento médico, porque existem vários exames que podem ser feitos para avaliar se você tem de fato, e se você tem essa condição, você precisa utilizar certos medicamentos. Na verdade, não são medicamentos. Em alguns casos, são utilizados dispositivos intraorais, que eles fazem um avanço da mandíbula, para que você tenha, então, um aumento da via aérea e consiga respirar melhor durante o sono. E em alguns casos também podem ser utilizados CPAP, que são máquinas que vão ali e realmente ajudam na ventilação. Tá bom, pessoal? Então assim a gente finaliza esse vídeo. E o que eu quero deixar para vocês aqui de mensagem é o seguinte: suplementos e medicamentos, né, em alguns casos eles são utilizados por algumas pessoas para o tratamento da insônia. No entanto, a gente entende que a mudança comportamental ela ainda é muito importante, ela pode te ajudar muito para isso. Tá? Então você ter toda essa higiene de sono, né, que eu comentei aqui, essas mudanças comportamentais vão te ajudar muito. E uma vez que você consegue melhorar o seu sono, a sua vida como um todo melhora. Você vai ter mais disposição, você vai ter mais qualidade de vida, você vai ter mais energia, a sua concentração vai melhorar, os seus treinos vão melhorar. Então eu acredito que é muito importante você tomar esse tipo de cuidado para que você tenha uma vida melhor. E é justamente o meu objetivo aqui no meu canal. É eu entregar conteúdo para vocês de forma que isso melhore e agregue na sua vida. O meu objetivo é melhorar a sua vida aqui com esses vídeos e com esse canal. Então, se isso de alguma forma te impactou e te ajudou nesse momento e com os seus problemas de sono que talvez você tenha ou talvez você só está vendo esse vídeo aqui para aprender um pouco, de qualquer forma, curte aqui, compartilha com alguém que precisa saber e deixa teu comentário aqui, mostra, fale das suas experiências, o que você sente, se você já tinha se identificado, se você se identificou com isso, ou se você vai fazer essas mudanças. E é sempre um prazer receber vocês aqui. Então fiquem comigo e um abraço.